A paz do Senhor. Eu começo expondo as escrituras de hoje, aonde estarei abordando mais uma vez um tema no livro de Salmos, com a seguinte pergunta: o que fazer no dia da adversidade? O que é o dia da adversidade? Quanto tempo leva? Ele é um dia apenas na vida ou ele pode se repetir várias vezes ao longo da vida? Esse é o tema de hoje no Expondo as Escrituras, na série Salmos, aonde estarei falando sobre o Salmo de número 27. Salmo 27. O que fazer no dia da adversidade? Está na hora de pensarmos que dia é esse. O dia da adversidade, ele vem e ele chega para todos. E é isso que nós precisamos ter em mente. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a você para dar um like nesse vídeo, compartilhar na sua rede social, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Quando você faz isso, o YouTube, ele verifica e ele vai recomendar esse vídeo para outras pessoas também serem edificadas. Seja um colaborador desse canal para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto neste momento para depois fazermos uma oração. E não saia daí, porque hoje você vai aprender lições de como lidar diante do dia da adversidade. Salmo de número 27, eu estarei fazendo a exposição do salmo inteiro, que vai do versículo 1 ao versículo 14, diz: O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeite ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixe nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar no Expondo as Escrituras, aonde estarei fazendo a exposição do livro, Pai querido, do Salmo de número 27. Pai de amor, Pai de bondade, eu preciso. Ilumina minha mente para que eu possa ensinar as verdades da tua palavra àqueles que estão me assistindo e ao mesmo tempo ilumina a mente deles para que eles possam compreender, para que juntos, eles e eu, possamos praticar a tua palavra em nome de Jesus.
O intuito do Expondo as Escrituras é ler o texto, é explicar o texto e é tirar as aplicações, as lições do texto para o crescimento espiritual da nossa vida, para que possamos colocar em prática e crescer. O Expondo as Escrituras também lhe dá uma condição de entender melhor a palavra de Deus, saber como ler a palavra de Deus, verificar o que está escrito ali, para que você mesmo possa estudar a palavra, tirar as lições bíblicas da palavra do Senhor. Nós estamos aqui nesse salmo tão importante, esse salmo que tem muito a ver comigo e com você. Quem já não passou, quem não está passando e quem não passará pelo dia da adversidade. Mas o que fazer no dia da adversidade? Pois bem, esse salmo aqui é o seguinte: através desse salmo, Davi nos ensina, tá, que quando conhecemos o Senhor e confiamos nele, então, primeiro, eu preciso conhecer quem é Deus. Segundo, eu preciso confiar na sua palavra. Recebemos sua ajuda para superar os medos que podem paralisar nossa vida em tempos de adversidade. Porque diante de circunstâncias desfavoráveis, nós temos a tendência de nos acuar, de querer fugir, de querer desistir. Mas o que significa o dia da adversidade? A adversidade fala do dia mau, um dia de aflição, de angústia, de dor, de tristezas, de situações desfavoráveis. Todos nós passaremos durante nossa vida por tempos de adversidade. Então não é um dia de 24 horas. Entenda isso. Não importa a idade, o nível social, a cor da pele, o grau de instrução. Todos nós cristãos passaremos em momentos da nossa vida por dias de adversidade. Essa adversidade pode se manifestar por meio da perda de alguém que amamos, por meio de uma doença, por meio do desemprego, da rejeição, da perseguição, do abandono, da traição e até mesmo por meio de oposição de pessoas. O nosso Senhor Jesus, que é o nosso modelo, ele passou por dias de adversidades ao cumprir o seu ministério. Ele enfrentou durante toda a sua vida dentro do seu ministério dias de adversidade, mas ele precisou ter em mente o propósito do Pai em enviá-lo, a missão que ele tinha para realizar. E por isso o nosso Jesus nos deu grande exemplo do que fazer no dia da adversidade. Eu queria dizer a você que o dia da adversidade, ele nos revela algumas coisas. E eu volto a dizer que o dia não é um dia apenas, são momentos de adversidade. Quando estamos passando pelas adversidades, nós começamos a ver coisas que fora do momento de adversidade nem sempre é possível ver. A primeira coisa que eu consigo enxergar no dia da adversidade é medir como está a minha confiança em Deus. Porque o dia da adversidade, ele requer de mim e requer de você confiança em Deus. Nós, em todo momento, devemos confiar em Deus. Mas o momento de dificuldade é o momento que vai nos confrontar se realmente nós confiamos ou não confiamos no Senhor. Se nós cremos ou não cremos no Senhor. Se nós conhecemos ou não conhecemos o nosso Senhor. A segunda coisa que o dia da adversidade, ou o tempo de adversidade vai revelar, são quem são as pessoas que estão ao nosso lado ou ao nosso redor. Porque existem pessoas que, enquanto está tudo bem com você ou comigo, elas estão junto com a gente. Elas estão conosco, elas estão ali, ao lado, ao nosso lado. Mas quando as coisas começam a piorar, existem aquelas que nos abandonam. Existem aquelas que se esquecem de nós. Por quê? Porque elas não querem viver do lado de alguém que está passando por momentos de adversidade. Então nós, como servos do Senhor, nós como aqueles que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos entender que os tempos de adversidade vão revelar quem são as pessoas que andam conosco. Porque quando está tudo favorável, você tem elas ali.
Mas quem são elas quando você está no tempo de adversidade? Elas se preocupam? Elas te ligam? Elas querem saber o que está acontecendo com você? Elas te mandam mensagem? Como elas se comportam? Então o tempo de adversidade vai revelar quem está à sua volta, quem realmente está ali junto com você em comunhão para poder ir em frente. É claro que mesmo que haja pessoas que tenham uma atitude contrária ao que você espera, você não deve ter nada contra aquela pessoa, deixar o seu coração se encher de amargura, de tristeza, de coisas que são desagradáveis ao Senhor. Mas você precisa saber com quem você pode contar. Isso é muito importante. A terceira coisa que nós aprendemos no dia da adversidade é que por mais que tenhamos pessoas que nos amem, só nós vamos sentir o impacto na totalidade desse dia. Eu sou casado com a minha menina princesa Ângela Manhães Luna. Nós passamos por tempos de adversidade, mas existem situações, os impactos são pessoais. Então, por mais que ela me ame ou por mais que eu a ame, eu não consigo sentir na totalidade o que ela está sentindo. Ela não consegue sentir na totalidade o que eu estou sentindo, apesar de sermos uma só carne. Porque é o mesmo propósito, mas nós temos formas diferentes de interpretar a dor. Por isso que dor não se mede. Tem alguém que diz assim, a minha dor é maior do que a sua. Isso não existe. Dor não se mede. Uma pessoa pode perder um relógio e ficar muito mais desesperada do que alguém que perdeu um ente querido. Porque dor não se mede. Nós interpretamos a dor de acordo com a nossa bagagem de vida, com as nossas experiências, um somatório de tudo. Então, conforme for a nossa maturidade, o nosso crescimento, nós vamos interpretar de maneiras diferentes. Também depende do dia, do momento, da situação. Tem pessoas que são maduras, mas há um momento que ela não está muito bem, então ela pode interpretar aquilo de uma forma que ela vai ficar muito abatida. Isso faz parte da nossa humanidade. Nós somos seres humanos. Então, aprendemos nos tempos de adversidade ou no dia da adversidade, pois já entendemos que o dia não é um dia apenas, são momentos na vida que somente nós vamos compreender, vamos sentir o impacto da dor daquele momento na sua totalidade. E a quarta coisa que eu aprendo também, a lição que eu aprendo aqui com os tempos de adversidade, é que existem pessoas que podem até nos amar, mas que vão acabar nos julgando por não entenderem aquele momento na nossa vida. E isso é um pouco doloroso, porque você espera que aquelas pessoas que te amam, e quando eu falo isso, eu quero ir para uma situação bem assim, para pessoas bem de relacionamentos assim, bem achegados, né? Pessoas que a gente nem esperaria que deveriam se comportar desse jeito. Às vezes um pai, às vezes uma mãe, às vezes um filho, às vezes um esposo, às vezes um marido, uma esposa. Então são situações que a gente para e pensa, meu Deus, nem meu marido, a irmã diz, nem meu marido está entendendo, nem minha esposa está entendendo, nem minha mãe, nem meu pai. Às vezes o filho diz, né, fica ali muitas vezes assim pensando, meu Deus. Às vezes o próprio filho também não entende os pais diante dessa situação. Então o dia ou o tempo de adversidade, ele também pode revelar que existem pessoas que vão acabar nos julgando. E nós temos que diferenciar as coisas. Por exemplo, os amigos de Jó foram visitar Jó. O próprio Jó não entendia o que ele estava vivendo. E agora os amigos ficam ali ao lado dele e chega um momento que eles querem dar uma explicação lógica para aquela situação. Como eles não tinham conhecimento do todo, porque quando nós lemos o livro de Jó, nós lemos do capítulo 1 ao 42 e passamos a ter conhecimento do todo. Mas eles têm conhecimento apenas daquele momento onde a história está sendo narrada. Então eles chegam lá e encontram Jó numa situação de calamidade. E aí eles ficam procurando um motivo, uma explicação. E eles chegam à conclusão, devido à sua forma de ver as coisas de Deus, que Jó só poderia ter pecado para estar naquela condição. Então eles julgam Jó. Mas isso não quer dizer que eles não eram amigos de verdade. Porque a gente não pode conceituar um amigo de verdade só porque ele entende tudo. Um amigo de verdade pode ter momentos que não entenda, já que eu mesmo às vezes não entendo o que está acontecendo na minha vida. Então, nós precisamos entender isso.
revela a nossa confiança em Deus, revela quem são as pessoas que estão à nossa volta, revelam que os impactos do dia da adversidade, por mais que as pessoas nos amem, somente nós vamos experimentar, e revela que existem pessoas que podem até nos amar e tem outras que não, e vão nos julgar por não entender o que estamos passando. O Salmo 27 pode ser dividido em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 6 vai mostrar sobre a fé e a coragem do salmista em tempos de adversidade. Ele louva a Deus. Dos versículos 7 a 12, nós vamos ver um grito de socorro por livramento em tempos de adversidade. Vai falar de uma oração. E dos versículos 13 e 14, Davi reafirma sua confiança e esperança em Deus em tempos de adversidade. Então, vamos para a nossa exposição. Nós fizemos aqui uma abertura, uma introdução para que você compreenda, e vamos agora fazer a exposição, dar continuidade à exposição desse salmo em nome de Jesus. O Salmo 27, versículo 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Davi, ele sabe muito bem quem é Deus, porque quando eu não conheço Deus, tanto é que o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando eu conheço uma pessoa, eu sei de fato como ela se comporta, o que ela vai fazer no geral. Então nós temos essas informações quando estudamos a Bíblia. Para conhecer a Deus, precisamos estudar a palavra. Não vai adiantar apenas passar momentos de oração, até jejuar, que é imprescindível estar em oração, ter seu momento de consagração se você também quer fazer jejum, é bíblico, mas não adianta só isso se você não lê Bíblia, porque Deus se revela pela palavra. Porque se você não ler a palavra, de repente vem pensamentos na sua cabeça que você pode achar que é Deus e não ser Deus. Então a palavra vai fazer o filtro, ela vai servir como filtro. Não, peraí, a Bíblia diz isso, então isso está em conformidade. Não, a Bíblia não diz isso, então isso é coisa da minha cabeça. Nós precisamos ter isso em mente. E aí o salmista, ele vai dizer coisas no primeiro versículo porque ele conhece a Deus. Veja bem o que ele diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Davi fala de Deus como luz e Davi fala de Deus como salvação. E ele continua ali. Primeiro essa parte ele vai dizer: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Aqui me faz lembrar do Salmo 91, do versículo 2, que o salmista também diz assim: direi do Senhor, ele é o meu Deus. Então o salmista aqui ele diz: o Senhor é a minha luz, nele não há trevas. Deus é a fonte de bondade, Deus é a fonte de perfeição. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salvação no Antigo Testamento estava muito ligado não à salvação como nós entendemos no Novo Testamento. Quando o salmista fala que o Senhor é salvação, ele está dizendo que o Senhor é livramento. Deus é o Deus de livramento. Ele sabia que diante dos momentos de adversidade, Deus estaria pronto para livrá-lo se Deus assim quisesse fazer. Tem momentos que Deus vai nos livrar, nos dando graça para passar. Tem momentos que Deus vai nos livrar, não permitindo que nós venhamos passar. Deus tem formas de trabalhar que não está no nosso controle. Justamente por isso ele é o Senhor. E aí o salmista continua dizendo assim: bom, uma vez que ele faz uma declaração de quem é o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Aí ele diz assim: a quem temerei? Se Deus é tudo isso, Davi diz: eu não tenho que temer. É como o Salmo 23, o versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Aí depois continua: nada me faltará. Quando Davi diz que o Senhor é pastor, ele está fazendo uma comparação do Senhor como um pastor, porque ele também era pastor, ou foi pastor. Então ele sabia que a ovelha dependia 100% do seu pastor. E aí Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele sabia que o pastor estava pronto para poder suprir todas as necessidades das ovelhas. Então ele diz assim: o Senhor é meu pastor, ele é o meu tudo.
então por isso eu não tenho falta de nada. Por mais que eu ache que está faltando alguma coisa, o Senhor está suprindo aquilo que realmente eu tenho necessidade. Então é isso que o salmista está dizendo. A quem temerei? Eu sirvo ao Senhor, o Todo-Poderoso. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Onipotente fala do Todo-Poderoso. Sombra fala de proteção. Então o salmista está dizendo, a quem temerei? E ele continua afirmando, o Senhor é a força da minha vida. Quando ele fala de força, ele está falando de uma fortaleza. Para alguém chegar até alguém que teme ao Senhor, que confia no Senhor, que tem comunhão com o Senhor, ele precisaria passar por uma fortaleza. E isso é impossível. E se chegar até a nós, é porque o Senhor assim o permitiu. Mas Ele vai continuar guardando a nossa vida. Ele tem propósitos em relação à vida de cada um. Tem até aqueles que acabam partindo. Deus, o propósito de Deus permitindo aquele cristão partir, chegou o momento da sua partida. A sua carreira encerrou. Mas de uma forma ou de outra, Deus é fortaleza na minha e na sua vida. E o salmista continua dizendo, ele é a força da minha vida, de quem me recearei? É muito comum nos salmos, na poesia, as duas estrofes dentro do próprio versículo falarem da mesma coisa, só que com palavras diferentes. Na primeira parte ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Na segunda parte ele diz, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ele está falando da mesma coisa. Ele está dizendo, o Senhor é o Todo-Poderoso. E por conhecer quem é o Senhor, ele não teme, ele não receia. Por quê? Porque ele sabe quem é o Senhor. No versículo de número 2 ele diz, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Davi usa duas figuras de linguagem aqui interessantes. Primeiro ele diz assim, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, ele está falando da mesma coisa, adversários e inimigos são a mesma coisa. Davi estava falando de pessoas que estavam se opondo a ele. No Novo Testamento nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas não podemos desconsiderar que existem pessoas, infelizmente, movidas pela sua própria natureza pecaminosa e também influenciadas pelo diabo, aonde elas se levantam contra as pessoas, contra os servos do Senhor, e às vezes eles também são servos do Senhor, mas estão dando lugar ao inimigo, estão dando lugar à sua natureza pecaminosa, quando não deveriam estar fazendo isso dessa forma. Aí Davi diz assim, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Na primeira parte aqui, nesse versículo 2, ele faz a comparação de um ataque contra a vida dele como animais ferozes. Imagine um animal feroz diante de uma presa que não tem como se defender. O que essa presa faria? Vamos colocar essa ilustração, uma pessoa num lugar e de repente está diante de um leão, diante de uma fera, diante de uma onça, de um leopardo, de um tigre, animais assim que são selvagens e que estão ali para poder devorar. O que essa pessoa faria? Ela não tem como escapar com as suas próprias forças. É aqui que nós precisamos entender. O que fazer no dia da adversidade? Davi já começa o salmo mostrando uma lição importantíssima que vai permear todo o salmo. Saber quem é Deus e confiar na sua palavra e na sua provisão. É isso que nós precisamos. Davi diz, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes. Um ataque que não teria como vencer. Mas aí Davi faz a seguinte afirmação, tropeçaram e caíram. Sabe o que Davi está dizendo? Eles não conseguiram, eles não foram bem-sucedidos. Aqui não dá a entender diretamente que essas pessoas tiveram que passar por um juízo diante de Deus. Mas o que Davi está dizendo é, eles não tiveram sucesso no seu plano maligno. Eles não tiveram sucesso na investida para poder vencer Davi. E por que eles não tiveram sucesso? Porque Davi confiou no Senhor.
Porque Davi sabia quem era o Senhor. Então a sua relação com Deus, o seu relacionamento com Deus, o fez não perder a sua fé. Ele continuou servindo a Deus, avançando diante dos tempos de adversidade, até que Deus fez algo pela sua vida. E aí nós começamos um tempo de vitória, e daqui a pouco chega um novo tempo de adversidade. A vida é assim. Não podemos achar que vamos viver o tempo todo em bonança. Vai haver momentos de distúrbio, de tempestade, de aflições, de angústias. Às vezes tempos longos ao nosso modo de ver. Mas nós não podemos deixar de saber quem é Deus e confiar nele. E aí o salmista vai para o versículo 13 e diz: agora ele vai mudar a figura de linguagem. Primeiro era um ataque de animais ferozes. E ele como vai fazer? Ele compara os seus adversários como animais ferozes. Agora ele vai comparar o ataque dos seus adversários como um exército. Ainda que um exército me cercasse, ele usa isso hipoteticamente, o meu coração não temeria. Lembramos novamente do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. O salmista diz a mesma coisa, é o mesmo salmista. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Nós não sabemos em que contexto Davi está escrevendo esse salmo. O que ele está vivenciando, não sabemos. Alguns têm alguma coisa em mente, mas nós não temos uma definição ao certo. Mas Davi está debaixo de uma pressão. Davi está debaixo de uma perseguição. Davi está debaixo de uma opressão do seu adversário. Mas ele tem certeza que ainda que um exército o cerque, o meu coração não temeria. Por quê? Porque ele tem Deus. Porque ele tem o Senhor na sua vida. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Confiaria em Deus. Confiaria na sua palavra. Veja que a primeira parte do versículo e a segunda parte estão falando da mesma coisa. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. A poesia no português, a poesia ocidental, ela é caracterizada pela rima, mas a poesia hebraica, ela é caracterizada com um contraste, com palavras sinônimas, ou pode ser coisas sinônimas, pode ser contraste. Então Davi está mostrando aqui a mesma coisa, falando de forma diferente. Eu não temeria, o meu coração não teme, e no Senhor eu confio. E por que eu confio no Senhor? Porque eu sei quem é Deus. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei do que ele é capaz. Então nós estamos vendo Davi fazendo duas comparações. No versículo 2, ele mostra o ataque como feras. No versículo 3, ele mostra o ataque como um exército. Mas mesmo assim, ele continua com a sua fé em Deus. Qual é a dimensão do ataque que você está sofrendo nesse dia? Que tipo de ataque você tem atravessado? Como está sendo o dia da adversidade na sua vida nesse momento? A palavra de Deus está nos ensinando. Tenha relacionamento com Deus. Confia no Senhor. Tenha relacionamento com Deus. Confia no Senhor. Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu, ou aprender no seu templo. Vamos entender uma coisa? Davi está falando de quê? De ataques. Davi está falando sobre o dia da adversidade, momentos de adversidade. E agora Davi fala o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar. Para que Davi quer estar na presença de Deus? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aprender o que é a sua vontade, a direção, mas quem Deus é, o que Deus faz, o que Deus fez. Então você vai ver que em vez de Davi se concentrar em estar ali, falando em oração com Deus, preocupado apenas com o momento da adversidade, Davi está preocupado em estreitar seu relacionamento com Deus. Às vezes, nós gastamos muita energia para saber o que vamos fazer para nos livrar daquele momento. E nós deveríamos canalizar essa energia
para buscar mais a Deus, para adorá-lo mais, para ter mais conhecimento dele. Porque fazendo isso, nos sentiremos protegidos, guardados, amparados pelo Senhor. A tempestade continua ali, o dia da adversidade continua em curso, mas os impactos são diminuídos por causa da nossa confiança em Deus. Tudo vai de acordo com a forma como você interpreta as coisas. E a sua interpretação vai estar muito ligada, ou vai estar diretamente ligada à sua confiança em Deus. Golias se levanta contra o exército de Israel. Está pedindo um homem para lutar contra ele. O exército de Israel vê o tamanho de Golias e acha impossível uma luta de homem contra homem. Impossível. E eles têm medo. E eles estão apavorados. Chega Davi no cenário. Davi confia no Senhor. Davi sabe quem é o Senhor. E a pergunta de Davi é: quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército ou os exércitos do Deus vivo? A visão do exército de Israel era uma visão de fracasso, de derrota. A visão de Davi, dentro do mesmo problema, era uma visão de vitória. Por quê? Porque ele sabia que aquela guerra não estava nas mãos dele, estava na mão do Senhor. Que quem estaria pelejando na causa era o Senhor, mas a parte dele era confiar, era crer, era fazer tudo que estava dentro das suas possibilidades. Lutar contra Golias estava dentro da sua possibilidade, mas para lutar ele precisava lutar em nome do Senhor e com a autorização do Senhor. Então, o cenário era o mesmo, só que o exército de Israel via a situação de uma maneira e Davi via de outra. É por isso que diante de provas, dentro de uma mesma casa, dentro do mesmo ambiente, existem pessoas da família que vão interpretar aquele momento de forma diferente. É por isso que dentro de uma mesma igreja, aonde a igreja às vezes está passando coletivamente por um momento difícil, vai ter interpretações diferentes daquilo que estão vivenciando, porque tudo depende de como nós nos relacionamos com Deus. Deu para entender? Então Davi diz, uma coisa pedir ao Senhor e a buscar ele. Não só pede, ele busca, ele tem uma ação, ele tem uma atitude. Não é só orar, é agir. Agir baseado no que a palavra de Deus ensina. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, ou seja, aprender. Davi usa uma linguagem, inclusive, quem é que morava no templo? Quem estava presente no templo sempre? O sumo sacerdote. Os sacerdotes tinham ali um acesso muito maior. Davi não é sacerdote. Davi usa uma linguagem para mostrar o seguinte: eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero estar mais junto de Deus. Eu quero estar mais assim, em comunhão com Deus. Porque no dia, aí ele vai explicar se ele está aprendendo no templo do Senhor, se ele está contemplando a formosura de Deus, se ele tem percebido os feitos de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, você vai começar a ver os feitos de Deus. Você vai começar a parar e pensar assim, meu Deus, como tu é maravilhoso. Vai vir uma fome. No tempo de José lá, você vai ler em Gênesis, vai vir uma fome. Tu não muda isso, tu não impede a fome de chegar, mas tu prepara alguém como instrumento para livrar o povo da promessa de não morrer de fome. Não é uma questão de você querer colocar José no pódio, no topo, Deus, apenas para mostrar para os outros que o Senhor é com ele. Não, José está ali para um propósito muito específico em relação ao plano da salvação. E aí a gente vê essa maravilha. O povo de Israel no Egito gemendo, Deus levanta um libertador. O povo de Israel com medo, Deus levanta Davi naquele momento ali e usa ele como instrumento. Não era nem uma guerra entre Israel e os filisteus, entre Davi e Golias. Era uma guerra entre o reino dos céus, o reino de Deus e o reino das trevas. O reino das trevas queria aniquilar o povo de Israel usando os filisteus. Mas o Senhor levanta Davi como instrumento. Aí a gente vê a maravilha. Porque na maioria das vezes a gente quer ser Davi, mas a gente está como o exército de Israel, com medo. Mas Davi não está com medo aqui, não. Davi está mostrando o seguinte, não, eu creio. Eu creio. Aí ele vai dizer, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Veja bem, ele diz do pavilhão como um tabernáculo, um lugar de refúgio. No oculto do seu tabernáculo, uma palavra parecida, sinônima,
me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, ou seja, estarei firme. Eu não vou vacilar. Eu não vou ser derrotado no sentido de desistir. Eu vou permanecer. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E ele vai dizer que Deus o guardará. E o Salmo 91 também fala que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele também está guardado. Então Davi entende que, estando num relacionamento profundo com Deus, mesmo que o dia da adversidade chegasse, ele não seria abalado. O que fazer no dia da adversidade? Está vivendo um relacionamento profundo com Deus. O relacionamento não é só buscar a Deus no momento de dificuldade, porque tem muita gente que no momento de luta vai buscar a Deus. Aí o tempo de luta passa, aí ele abandona a Deus. Aí volta o tempo de luta, aí ele vai buscar a Deus. Aí o tempo de luta passa, aí ele deixa a Deus. Sabe onde você vê isso? No livro de Juízes. Leia o livro de Juízes para você ver. As coisas ficavam difíceis, eles clamavam ao Senhor e queriam que Deus desse livramento. As coisas ficavam difíceis, as coisas ficavam boas, difíceis eles clamavam. As coisas ficavam boas, eles abandonavam a Deus. Aí agora eles abandonam. Não. Aí ficava difícil, de novo eles clamam a Deus, Deus manda libertador de novo. E assim fica se repetindo durante todo o livro de Juízes. É um ciclo. Tem gente que vive nesse ciclo, mas Davi não. Davi está dizendo que no dia da adversidade ele vai estar escondido. Mas por quê? Porque ele já vive um relacionamento com Deus. Ele estará firme numa rocha, porque Deus é a nossa rocha. Aí, no versículo de número 6, ele diz assim: também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. O que é que Davi está fazendo? Davi está nos dando a seguinte lição: no tempo de adversidade, eu não vou temer, porque eu estou vivendo um relacionamento com Deus. E aí ele vai dizer que a sua cabeça vai ser exaltada diante dos seus inimigos, no sentido de eles verem que tudo que eles tentaram fazer para prejudicar Davi não conseguiram. Mas Davi, em momento nenhum, o texto mostra Davi se levantando para lutar contra esses inimigos. Então cuidado quando você estiver passando em tempos de adversidade, que pessoas se levantarem, para você não pensar que a luta é contra elas. E começar a se defender com as suas palavras, começar a se defender com suas atitudes, usar a posição que você tem na igreja para poder tentar se defender. Não faça isso. Vá até os limites aonde a palavra de Deus te permita. Vai ter momento que você vai ter que calar, ouvir e não falar nada. Ah, mas isso não é para mim não. É falta de relacionamento com Deus. É falta de saber quem Deus é. É falta de saber qual é a sua posição como cristão. Esse é um problema sério. Então tenha cuidado. E aí Davi vai continuar mostrando para nós o seguinte, que ele vai oferecer sacrifício. O negócio de Davi é ter relacionamento com Deus. A situação está totalmente desfavorável, mas o foco de Davi não é lutar contra quem está se levantando contra ele, é ter relacionamento com Deus. O que fazer no dia da adversidade? Está vivendo em relacionamento com Deus. Ter uma vida de relacionamento com Deus. Porque aí você vai conseguir lidar com aquilo de uma forma totalmente diferente. O perigo vai estar ali, o momento difícil está ali, o dia mal está ali, a angústia vem, a tristeza vem, nós sentimos o impacto, mas a nossa confiança em Deus nós não perdemos. Salmo 27:7. Ouve, Senhor, a minha voz. Aí nós terminamos a primeira sessão que fala sobre a coragem de Davi em tempo de adversidade. Agora nós vamos ver uma oração. Do 7 ao 12, Davi faz como se fosse uma oração, falando com Deus. Porque essa parte que foi do 1 ao 6 como um louvor, vai nos dar a entender que do 7 ao 12, ele estava diante dessa situação. Mas aí ele vai descrever isso melhor. Nos versículos de 1 a 6, ele fala de adversário, ele fala de inimigo, mas ele não dá muito detalhe. Agora, do 7 ao 12, ele vai dar os detalhes do que ele está vivendo. Veja bem isso. E ele vai falar: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. O que Davi está pedindo a Deus aqui? Senhor, atenta para mim. Atenta para minha oração.
Atenta, inclusive, quando ele diz voz quando clamo, a palavra aqui é grito. Davi está gritando. Isso me faz lembrar, sabe de quem? Da mulher cananeia. Socorre-me, Senhor. Socorre-me. É um grito da alma pedindo socorro a Deus. Será que você está vivendo um momento assim, precisando que Deus te socorra e não sabe o que vai fazer? Ei, continua com a sua comunhão com Deus, estreita a sua comunhão com Deus, foca na sua comunhão com Deus. O momento está difícil, mas foca, não perde o foco de estar em comunhão com Deus. O Senhor nos livrará. E o salmista diz, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade, ou seja, compaixão. É Deus se inclinando e vendo a dor do seu servo. Tem compaixão. Davi implora o favor de Deus e pede uma resposta. Versículo 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O que nos dá a entender aqui é que o salmista sabia que a vontade de Deus era que em todo tempo ele fosse buscado. Então Davi está falando nesse versículo seguinte, a tua palavra diz para te buscar, e eu estou te buscando, Senhor. Então ouve a minha oração, me socorre, Senhor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu estou debaixo de grande aflição, eu estou debaixo de grande luta, eu estou debaixo de grande dor. Tem misericórdia de mim. E aí ele diz, não esconda de mim a tua face. Porque há uma tendência, quando Deus demora a responder, em nós acharmos que Deus nos abandonou. Só que o que nós não sabemos, como Jó também não sabia, é que Deus está trabalhando em nosso favor diante daquela situação. Deus está usando o momento de dor, de angústia, de tribulação, o dia da adversidade, para poder aperfeiçoar nossa fé, a nossa confiança nele. E aí a gente não sabe, porque a gente não está vendo como... A gente não sabe como a história vai acabar. E aí entra essa questão de achar que estamos o quê? Abandonados. Era muito comum também, a palavra de Deus fala que Deus se esconderia daquele que estaria em pecado. Então Davi tem receios. Davi fala, não esconda de mim a tua face. Não rejeite ao teu servo com ira. Ele está ali pedindo, a face fala da presença de Deus. Ele já tinha dito que queria estar na presença de Deus, aprendendo a formosura do Senhor. Então, ele está dizendo, não esconda de mim a tua face, não rejeite ao teu servo com ira. São coisas que passam na nossa cabeça diante dos momentos de adversidade. A gente se sente extremamente fragilizado. E aí Davi diz, não rejeites. A palavra rejeitar é virar o rosto para o lado. Sabe quando alguém está falando e aí você parece que não está dando atenção? É disso que Davi está falando. Senhor, não rejeite. Não vira o teu rosto para o lado. Porque quando Deus virava o rosto para o lado, é claro, estamos usando uma linguagem humana para entendermos a forma de Deus trabalhar. Porque se nós não usarmos linguagem humana, se Deus não se comunicar conosco através da linguagem humana, não teríamos como entender, porque nós somos limitados. Então Davi diz, não rejeite. Primeiro ele fala, não esconda, não oculte de mim a tua face, a tua presença. Não rejeite, ou seja, não vire para o lado. Não vire, não rejeite o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Ele fala de tempos passados. Ele fala de vitórias que ele teve. Aí me faz lembrar de Romanos 5:3. A tribulação produz a paciência a experiência. Quando você passa por dias de adversidade e você vê o livramento do Senhor, você sabe que naquele momento que você está vivendo, Deus tem poder de te livrar, porque Ele te livrou no passado. Você só não vai acreditar no livramento de Deus se você estiver perdendo a sua fé. Mas se você continuar com fé, você acredita no livramento do Senhor. E aí ele continua dizendo, tu foste a minha ajuda, não me deixe. Não me deixe. Ele está falando de solidão, de ser deserdado. Alguém que é deserdado, esquecido. Não me deixe nem me desampare. Ele fala de abandono.
Ó Deus da minha salvação. Nós já aprendemos que salvação é Deus do meu livramento, Deus que me resgata, Deus que me protege. Aí no 10 ele diz, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Davi usa uma expressão aqui fortíssima. O Isaías 49, versículo 15, diz que ainda que uma mulher que amamenta esqueça do seu filho, Deus não se esqueceria de Israel. O que Davi está falando aqui? Ele está dizendo que a mãe dele, o pai dele o desamparou? Não é isso que nós entendemos aqui. Mas Davi está dizendo que ainda que nós venhamos nos sentir desamparados com a força de um desamparo de uma mãe e de um pai, ainda que viéssemos nos sentir desta forma, o Senhor é aquele que nos recolhe. O Senhor é aquele que nos ampara. O Senhor é aquele que nos ajuda. Então Davi usa a linguagem poética. Imagine você se sentir desamparado por um pai. Imagine você se sentir desamparado por uma mãe. É doloroso. A agonia, a angústia da angústia, só de pensar. E Davi diz, você vai ver que ele vai dizer assim, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ele usa uma linguagem forte, uma linguagem para confrontar. Imagine o dia da adversidade numa proporção dessa, como se sentir desamparado por pai e mãe. Mas ele diz, ainda diante desse cenário, o Senhor recolherá. O Senhor não deixará ele ao relento. O Senhor não deixará ele na solidão. O Senhor será como um anfitrião. Oh, meu irmão, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Como um anfitrião, lá no Salmo 23, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Davi fala ali da imagem do anfitrião e do hóspede. E ele está guardado porque ele está dentro da casa do anfitrião. Quando você está no esconderijo do Altíssimo, quando você foca em buscar relacionamento com Deus, você vai sentir Deus te recolher, Deus te amparar, Deus te guardar. O que fazer no dia da adversidade? Viva um relacionamento estreito com Deus. Saiba quem é Deus. Confie no Senhor. Viva para aprender quem é Deus. Então estude a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Observe como Deus vai trabalhando ao longo da história através da revelação que está aqui na palavra dele. E você vai entender que o Deus que está ali se relacionando com aquele povo naquele tempo é o mesmo Deus que você se relaciona com ele. E por que temeremos? Somos humanos, temos altos e baixos, mas nossa confiança não pode se perder no Senhor. Isso não significa que você não vai se sentir abatido em alguns dias. Vai ter dias que você vai pensar, não tem mais jeito, acabou. A história vai terminar agora. Mas agora no outro dia, você já acorda com um pouco mais de ânimo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Outro salmo que ilustra bem o dia da adversidade. A noite significa o momento de dificuldade, o momento de dor, o dia mau, o dia de angústia. Não é um tempo apenas da noite. Não está falando apenas de um período de 12 horas, digamos assim, de 6 da noite a 6 da manhã. Claro que 6 da manhã já está começando, já está de dia, dependendo da época do ano, já está bem de dia. Mas não é uma questão de você achar assim, o salmista está falando de um período. Vai de noite, amanheceu, vai resolver. Não, o salmista está falando, ele não está falando de um tempo determinado, ele está falando de um período de dor. Mas ele diz, pela manhã vem a alegria. O que o salmista está dizendo? Ainda que tenha momentos de dor, haverá um momento de alegria. Eu não sei quando vai ser esse momento. Eu não sei quando o dia da adversidade, esse período de adversidade que está acontecendo na sua vida, vai cessar. Mas a ordem de Deus para nós, de acordo com a palavra dele, é: confia no Senhor. Vamos continuar. Versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Davi quer muito. Ele quer aprender a cada dia que o Senhor ensine para ele. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Davi tinha consciência que precisava andar de forma reta diante de Deus.
viver de forma justa diante de Deus, para não dar oportunidade para que os seus inimigos o alcançassem. Porque a visão judaica era: obedeça a Deus e desfrute das bênçãos, de acordo com a lei, de acordo com as promessas do próprio Deus na sua palavra, principalmente nos livros da lei. Deuteronômio ali vai falar muito disso também na repetição das leis. Mas se você desobedecer, você vai ser alcançado pelo juízo de Deus. E muitas vezes Deus usava o quê? Os inimigos de Israel para poder punir Israel por causa da sua desobediência. Então Davi está usando uma linguagem aqui para dizer: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Lembra que ele fala lá no versículo de número 4 sobre aprender no templo? Aqui, mais uma vez, ele fala sobre isso no versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Nós temos que saber o caminho do Senhor. E aí o texto de Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho, para o meu caminho. Então, como é que eu vou saber o caminho do Senhor? Estudando a Bíblia. Se eu não estudar a palavra de Deus, eu não vou saber o caminho de Deus, eu não vou saber a vontade de Deus. Tem pessoas que querem descobrir a vontade de Deus apenas, preste atenção nisso aqui, tem pessoas que querem descobrir a vontade de Deus sem estar baseado na palavra. Então ele vai viver pelo achismo, isso vai trazer grande dor, grande sofrimento para ele. Guia-me pela vereda direita. Ele já tinha dito: guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Lembra lá do Salmo 23? Por causa dos meus inimigos. Ele sabia: se eu andar reto, eu estou debaixo da proteção de Deus. Mas isso não... Veja bem, estar debaixo da proteção de Deus não quer dizer que Deus vai livrar você de passar pelos momentos de adversidade. Mas quer dizer que Deus vai ir com você, passar contigo diante daqueles momentos. É isso, nem sempre Deus vai livrar. E ele fala: por causa dos meus inimigos. Versículo de número 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários. Ele sabia que Deus era um Deus justo, amoroso, mas ele era um Deus justo também. Então, às vezes, Deus entregava Israel para os seus adversários para eles aprenderem. Tá lá no livro de Juízo que eu estou falando. É só você ler o livro de Juízo, você vai ver. E Deus entregou na mão dos medianitas. E Deus entregou na mão do povo tal. E Deus entregou na mão por causa do quê? Por causa da desobediência. Não me entregue à vontade dos meus inimigos, pois se levantaram falsas testemunhas. Veja bem. Se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Dá a entender aqui que havia pessoas inventando coisas contra Davi para tentar destruí-lo. E isso acontece às vezes conosco. Pessoas, inclusive, que nós não esperaríamos que fizessem um negócio desse, fazem. E nós nos sentimos prejudicados, nós nos sentimos abatidos, nós nos sentimos angustiados. E eu vou precisar ler um texto aqui. Nesse momento eu vou precisar ler Provérbios, para poder dar entendimento melhor aqui. Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo de número 6. Davi está falando de algo aqui muito interessante. Versículo... Veja bem. Provérbios, capítulo de número 6, versículo 16 em diante, diz assim, ó. Estas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. Isso aqui dá até um expom das escrituras, tá? E testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, você vai ver que ele diz que tem pessoas que levantaram o quê? Se levantaram falsas testemunhas contra ele. Falando o quê? Coisas erradas dele. Os que respiram crueldade. Crueldade fala de quê? Fala de maldade. Então nós aprendemos agora, nessa segunda sessão, na primeira sessão, nós aprendemos sobre o louvor de Davi, mostrando a sua fé e a sua coragem. Agora nós estamos vendo a oração de Davi diante do momento de adversidade. E vamos concluir com o versículo 13 e 14, falando sobre a confiança e a esperança de Davi em tempos de adversidade. Versículo 13. Pereceria
sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi confia. Davi continua confiando. Davi continua confiando. Ele não deixa a sua confiança. Ele continua confiando o tempo todo, porque ele sabia que não ia deixar de ver o que Deus teria para fazer. Parece o Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então Davi diz, pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 23, lá no final, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre ou por longos dias, falando da necessidade de comunhão. Davi está dizendo, se eu perdesse a minha fé, eu teria sido vencido. Eu teria sido abatido no sentido de derrotado. Você quer vencer? O que fazer no dia da adversidade? Você quer vencer? Você precisa não perder a sua fé em Deus. Não deixar de acreditar no que Deus promete na sua palavra, que é livramento, é proteção. Ah, mas está tudo desfavorável aqui em casa, pastor. A situação está complicadíssima, mas Deus continua no controle, continua confiando. Nada como um dia após o outro. Os dias não são iguais. Um dia após o outro. Cada dia está piorando, pastor. Foque no relacionamento com Deus. O Senhor há de dar vitória nesse momento. O Senhor há de dar vitória nesse momento. Versículo 14. Versículo 14. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperança é uma confiança presente numa expectativa futura. É uma confiança presente no momento. Nós confiamos em Deus, esperando o que Ele prometeu na sua palavra. Livramento, proteção, ajuda, socorro. Então o salmista diz, espera no Senhor, anima-te. Você precisa disso, ser animado através do que Deus tem a fazer. E Ele fortalecerá o seu coração. Ele fortalecerá o seu coração. Ele é Deus. Ele está falando conosco. Mas precisamos ansiar por Deus. Veja o que o Salmo de número 42, mais um texto aqui fora do Salmo 27. Salmo de número 42. Salmo 42, versículo de número 5. Por que está abatido a minha alma e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Quem sabe hoje a sua alma está extremamente abatida, angustiada. Quem sabe você conhece pessoas que estão extremamente abatidos, angustiados. Então, você pode até compartilhar esse vídeo com eles ou com ela, não sei, ou com outras pessoas que precisam, porque o salmista está vivenciando, mas ele diz, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Que lições práticas do dia a dia, para o dia a dia, nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o nosso Jesus também sofreu, e pelo sofrimento, e pela morte, pela sua ressurreição, Ele foi vitorioso, Ele venceu para que nós tenhamos vitória. Então vamos entender o seguinte, a vitória de Jesus na cruz do Calvário nos garante vitória também. Nós somos participantes da vitória de Jesus. Não fomos nós que vencemos, mas o Senhor venceu para nós vencermos. Compartilharmos dessa vitória. Então a primeira coisa que eu aprendo é o seguinte, espera no Senhor, confia nele e Ele fortalecerá o seu coração. Por quê? Porque nós temos a presença de Jesus conosco. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 20, parte B. Segundo, os tempos de adversidade não se comparam com o que está preparado. Paulo diz em Romanos 8, 18, porque tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de se revelar. Na eternidade não haverá isso. Nós teremos uma glória que vai ser revelada e não haverá mais isso. Terceiro, em Cristo somos mais do que vencedores. Levanta a cabeça, anima-te. Jesus venceu e em nome dele nós vamos vencer. Não na força do nosso braço, mas confiando nele. Confia nele.
Em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. E por último, em tempos de adversidade não existirão, os tempos de adversidade não existirão para aqueles que estiverem na glória. Que isso, pastor Mário Luna? Não haverá tempos de adversidade. Ainda que eles se repitam aqui quando estamos nessa terra, mas lá na glória não haverá tempos de adversidade mais. Por quê? Versículo 4 de Apocalipse 21. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais, preste atenção aqui, e não haverá mais morte. A morte é uma das coisas que mais nos faz sofrer entre os nossos entes queridos. Nem pranto, choro, nem clamor, grito de socorro, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, não haverá tempos de adversidade. Um dia os tempos de adversidade vão acabar. Mas enquanto estivermos aqui, eles vão se manifestar de tempos em tempos, ainda com durações mais longas, ainda com durações menores, mas eles vão se manifestar. Mas a nossa confiança em Deus nós não podemos perder. O que fazer em tempos de adversidade? O que fazer no dia da adversidade? Conclusão: de hoje em diante, você vai enfrentar os tempos de adversidade? A pergunta é, como é que você vai enfrentar? Vai ser tomado pelo desespero, ficando paralisado, ou vai confiar e esperar no Senhor em cada novo desafio? Porque eles vão se apresentar de quando em quando. Temos que ter isso em mente. Não adianta achar que é uma surpresa. Ah, meu Deus, de novo. Vai apresentar. Mas como é que nós vamos estar quando eles se apresentarem? Vamos estar vivendo em comunhão com Deus? Porque não pense que eles vão se apresentar porque você vai dizer assim, não, vou ficar em comunhão com Deus, que aí só assim eu não passo por adversidade. Isso faz parte da vida do cristão. Tribulação, aflição, angústia, sofrimento, vai fazer parte da vida do cristão. É claro que tem alguns sofrimentos, algumas angústias, alguns problemas que não tem a ver com você ser cristão, tem a ver com ser ser humano. Mas de uma forma ou de outra, se você confia no Senhor, você vai avançar. Então, como é que você vai se comportar? Vai ficar paralisado ou vai avançar? O salmista falou para si e nos deixa o seguinte conselho: espera no Senhor. Anima-te, levanta o rosto, levanta a cabeça, e Ele fortalecerá esse teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Se essa mensagem falou ao seu coração, dá um like. Compartilha na sua rede social, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aqui no canal nós temos outros vídeos, temos outros salmos também, temos o salmo de número 1, salmo de número 128, a família que teme ao Senhor, ela é uma família feliz. Temos aí também a EBD comentada online, você pode acessar e ser edificado. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais um Expondo as Escrituras. O que fazer no dia da adversidade? Só o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor pode nos fortalecer. Só o Senhor pode nos guardar. Senhor, que nós possamos agora praticar a Tua palavra, através de confiar e de meditar na Tua palavra, de buscar conhecimento, de entender quem é o Senhor e por que nós podemos confiar. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Pense bem, o que fazer no dia da adversidade? Vai ficar paralisado ou vai avançar? Avancemos, porque um dia, o dia da adversidade não existirá mais. Até o próximo Expondo as Escrituras na série de Salmo. E, inclusive, eu quero dizer a você aí para poder clicar nos cards, porque nós temos exposição da Carta de Pedro, do livro de Salmos também, e também da EBD comentada online. Deus nos abençoe.